Olá, graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 1, a providência salvadora. Amados, no tópico 3, a provisão de Cristo, foi tratado o seguinte assunto: quais as 4 ofertas de um sacrifício pelo pecado? E hoje, no tópico 4, a extensão da provisão divina. Amados, observe, durante séculos a igreja tem argumentado sobre a pergunta: por quem Cristo morreu? Se alguém responder, pelo mundo inteiro, um outro poderia objetar dizendo, então por que todos os homens não são salvos? Se alguém responder, ele morreu somente pelos eleitos, os quais Deus sabe que crerão. Então, alguém alegará que Deus, por esta razão, não é justo, uma vez que, se é assim, todos os homens não têm tido, obviamente, possibilidade de serem salvos. Mas como as Escrituras respondem a esta pergunta? A Bíblia ensina enfaticamente que a redenção de Cristo é suficiente para todos os homens. Então, através de um sacrifício perfeito, bilhões de vidas pecaminosas foram representadas em Cristo. E os pecados sem conta foram potencialmente perdoados. Amém? Em 1 João, capítulo 2, verso 2 diz: "E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro." Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 diz: "Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram." Hebreus capítulo 2, verso 9. Pela graça de Deus, prova-se a morte por todo o homem. Assim, amados, apesar das múltiplas promessas mostradas que Cristo morreu pelo mundo inteiro, há um sentido em que a expiação é uma provisão divina, feita especialmente por aqueles que creem em Cristo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 10, diz: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, neste versículo, nós vemos a extensão total da obra redentora de Cristo no Calvário. Ele é a provisão de Deus para a salvação de todos os homens, mas essa salvação é aplicada somente àqueles que creem em Cristo. Tudo aquilo que Cristo realizou e sofreu na cruz é suficiente para salvar todo pecador. Amém? Todavia, tudo que Cristo consumou na cruz não pode salvar nenhum pecador que se recusa a crer nele e ser reconciliado com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Assim, à luz dessa explicação, podemos entender por que a Bíblia, às vezes, fala da provisão divina como sendo limitada. Amém? Há muitos. Mateus 20, 28. Amigos, João 15, 13. Filhos de Deus, João 11, do 51 e 52. Ou para nós, Tito, capítulo 2, verso 14. Então, esses versículos não negam a provisão da salvação para todos os homens, mas ressalta o fato de que a salvação está ao alcance de todos os homens, mas somente poucos se apossam dela. Amém? Entenderam isso? Em resposta àqueles que creem que a propiciação efetuada por Cristo, por fim, salvará todos os homens, basta observar que a Bíblia declara que existe aqueles por quem Cristo morreu e que não obterão a vida eterna. Então, entre esses estão os que aceitam a expiação e depois rejeitam, e também aqueles que recusam aceitá-la. Observemos esses dois grupos nesses versículos. 1 Coríntios capítulo 8, verso 11. Perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Assim, a provisão que Cristo efetuou na cruz pode ser comparada a certas passagens de ônibus ou de trem que tem duas partes. Uma parte declara: não vale se destacar, e a outra diz: não válida como passagem.
E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, assim, a provisão salvífica, sozinha, sem fé, não pode garantir a chegada de ninguém no céu. Por outro lado, fé sem propiciação não tem efeito. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 2, 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Tópico primeiro, substituição, problema da culpa do pecador. Vamos responder a seguinte questão: quais as duas maneiras como a substituição vicária de Cristo satisfaz a exigência da lei? Amém, amados? Então, nós encerramos hoje o capítulo 1, né, a providência salvadora. E vamos começar a aprofundar mais nesse assunto. Espero que você esteja entendendo até aqui. Se você tem dúvida, vai ali nos comentários, deixa as suas questões, nós estaremos te respondendo. Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Faça o seu comentário a respeito da aula e vamos juntos cumprir a comissão que o Senhor deixou para cada um de nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Use esse material para você estar evangelizando seus parentes, familiares e amigos, e juntos nós estaremos com Cristo nos céus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.